Hoje o Discord é a minha principal ferramenta de trabalho, não só pelos vídeos que eu trago aqui no YouTube, mas também para todos os meus projetos que eu rodo na internet. Se você, assim como eu, usa o Discord como ferramenta de trabalho, você já deve ter percebido que não é todo o problema que você acha um bot público por aí que vai resolver ele. E é por isso que já tem um tempinho que eu adotei na minha comunidade do canal, que é o Elite Lab, que tem mais de 120 mil pessoas, alguns bots secretos que eu fiz sob medida para ajudar a gerir uma comunidade tão grande. Então nesse vídeo a gente vai ver que bot é esse, né, o que ele faz e também como ele ajuda tanto a gerenciar o servidor. Tem uma ideia genial e quer pôr em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud. Lá você pode hospedar o seu bot próprio e site com a melhor tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida. Desde planos básicos para tirar sua ideia do papel, até planos empresariais para escalar o seu projeto. Então vai lá, suba de nível com a Square Cloud, o link tá na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Duni. E se você curte aqui o conteúdo, checa se você tá inscrito aqui embaixo também. E se não tiver, se inscreve, porque aí você vai receber quando um vídeo legal novo sair. Mas falando sobre o assunto, eu aqui tô no servidor do canal, que é o Elite Lab. Inclusive, se você quiser entrar, o link tá na descrição. E ele não é um servidor exatamente muito novo, ele já tá há muitos anos funcionando. E durante esse período, a gente criou várias formas de automatizar funções para tornar a moderação, a gestão mais fácil. Se você entra no servidor agora, né, vai ter ali no topo um bot chamado Rio, que é o bot que eu fiz em conjunto com vocês inscritos aqui do canal. E ela é uma versão pública da Rio, né? Se você vir aqui no diretório de aplicativos, pesquisa RioBot, você vai achar ela aqui para adicionar no seu servidor. Ela tá em mais de 31 mil servidores, inclusive. Mas uma coisa que não é todo mundo que sabe, que essa versão da Rio, ela não é exatamente a primeira versão da Rio, porque a gente já teve várias anteriormente, inclusive versões da Rio que são exclusivas do Elite Lab, que são, entre aspas, secretas, porque não ficam mostrando aqui na lista, mas que desempenham funções muito importantes para o servidor. Esses bots normalmente foram criados, né, porque, querendo ou não, conforme o servidor foi crescendo, a gente percebeu que não era todo problema que um bot público, sei lá, Mi6, Dino, Lorita iriam resolver, né? E foi por isso que eu criei a primeira versão da Rio. Quando eu criei ela, não era exatamente esse o nome, tá? Mas hoje em dia é o que a gente chama da Rio Forças Especiais, que, como eu falei, é um bot privado aqui do Elite Lab. Muita gente me pergunta por que eu não libero esses bots para todo mundo, mas é porque é muito diferente, né, o trabalho que dá você configurar um bot para um servidor ou para vários. Tem uma diferença bem complexa e são funções muito específicas para o Elite Lab, como vocês vão ver, então não sei se valeria o esforço. Mas esse bot aqui, se você olhar pelos comandos que ele tem, você percebe que muitos deles são comandos que tem check aqui no nome, né, que ele basicamente faz uma varredura pelos membros e ele retorna membros com características específicas. E esse foi um bot que foi realmente muito específico para um problema. Para quem é muito novo no Discord, talvez não lembre ou não saiba que existiu, mas a gente teve uma verdadeira epidemia de self-bots no Discord alguns anos atrás. Olhando aqui no logs do Bimo, que é um bot que ajuda a olhar isso, né, eu já tive raids de mais de 4 mil contas, todas robôs, entrando no Elite Lab de uma vez só. E isso foram só as contas que o Bimo conseguiu detectar. Muitas outras fugiam desse scan dele aí, né, e não tinha muitas ferramentas nativas do Discord que bloqueavam isso. Quando você mandava muitas DMs, né, o Discord não tinha nenhuma forma de detectar que isso era spam e bloquear, nem nada. E o que a gente tinha que fazer é literalmente pegar as denúncias que vocês enviavam aqui no atendimento, né, e aí sempre que a gente detectava um self-bot, a gente meio que caçava, né, quais eram que estavam atacando para tentar banir. E por muito tempo essa busca era feita através de padrões. Então a gente via que, sei lá, um self-bot que a gente encontrou, ele foi criado em um dia específico, sei lá, 15 de janeiro. Então a gente pegava aqui e rodava no servidor todas as contas que foram criadas nessa data. E aí a gente ia atrás desses padrões, né, de contas que foram criadas no mesmo dia ou contas que têm nomes parecidos. Então era um comando para você tentar olhar pessoas parecidas, né? Ele checava aqui pela data que a conta foi criada, pela foto de perfil, pelo início do ID, pela data que o usuário entrou no servidor, por nome e, enfim, várias outras formas que não estão aqui, né? E foi assim que a gente conseguiu banir milhares, literalmente milhares de contas que eram robôs. De lá pra cá, felizmente, essa parte da segurança, da moderação do Discord melhorou muito. Hoje em dia a gente praticamente não tem problema com self-bot de divulgação, que era esses que invadiam muito o servidor, né? Eles entravam mais pra divulgar, seja outro servidor ou até coisas maliciosas como vírus na DM das pessoas. E aí esse bot aqui foi perdendo um pouco a utilidade, mas não surgiram coisas pra gente resolver. Então foi aí que foi criada a Rio Lab, né? A Rio Elite Lab, que é exatamente uma função da Rio específica pra cá. E uma das primeiras funções que a gente trouxe aqui foi a função de ticket.
ticket, porque na época, tudo bem, tinha alguns bots bem legais de atendimento no Discord, mas na época tinha muito pouco tempo que tinham sido lançadas as threads, né, os tópicos. Então meio que não tinha nenhum bot público que fazia atendimentos via thread bom, que é dessa forma aqui, ó, que você clica no botão e ao invés dele criar um canal do Discord, ele cria um tópico. E o tópico ele tem vários benefícios, né? Você não precisa que todo mundo do servidor veja ou todo mundo com permissão veja. Você pode fechar o tópico, ele fica invisível para todo mundo, mas ele ainda continua lá existindo, então você consegue depois reabrir esse canal de texto. Então teve vários benefícios, mas eu tive que programar literalmente do zero um bot que fazia isso. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal, né, ensinando como você poderia implementar um código parecido no seu servidor também. Vou tentar deixar aqui no card ou na descrição. E isso ajudou muito a gente a resolver problemas, a diminuir a quantidade de canais, porque se você ver o lab aqui tem muito canal de texto, né? Isso aqui deu uma reduzida bastante e ajudou muito, tá? Mas aí foram surgindo outros problemas, né? A gente começou a querer entender como é que estavam sendo esses atendimentos do servidor, né? Se os mods que estavam atendendo, eles estavam sendo gentis, estavam resolvendo o problema do pessoal. E foi aí que a gente pensou em criar um sistema de avaliação. Então, quando o usuário fecha o atendimento dele hoje em dia, o bot já pergunta como você avalia o atendimento de Dune. E aí o usuário pode colocar aqui a carinha triste, a carinha normal ou a carinha feliz. E com isso a gente não tinha só o ticket funcionando, mas também um controle de como é que estavam sendo a qualidade do atendimento dos nossos mods. E com isso surgiu também toda uma função de acompanhamento dos staffs. Então, se eu dou aqui o comando estatísticas Dune, eu consigo ver nos últimos 30 dias ou no período total o quanto de ação moderativa eu fiz, quantos tickets eu atendi, e não só isso, também a minha avaliação média. Então, se eu tive várias notas positivas nos meus atendimentos, minha avaliação vai ficar maior. Se eu tive notas baixas, ele vai ficar menor. Então, aqui a gente consegue ter um controle bem legal da atividade de alguém que tá trabalhando na staff, que tá sendo moderador, que tá respondendo o ticket, porque isso pode fazer diferença ou não pra gente entender, pô, se alguém tá fazendo um bom trabalho ou não. E com isso também surgiu a ideia da gente facilitar o trabalho dos moderadores na hora de punir, na hora de ver que alguma coisa tá acontecendo e conseguir resolver rápido. E para isso que a gente criou os nossos próprios comandos de punição, né? Hoje no Elite Lab, quando você é um moderador e você quer punir alguém, você pode fazer isso por comando, tem um comando /punir, mas você consegue usar o mesmo comando clicando no usuário ou numa mensagem com o botão direito. Você vem aqui em aplicativos e clica aqui em punir autor. E aqui você tem todo um sistema de punição. Você consegue colocar se o usuário ele fez alguma besteira, alguma quebra de regras básicas, ou foi uma punição muito grave que vale a pena o usuário ser banido direto. Você consegue colocar o motivo da punição, tem vários presets prontos aqui, mas também tem você pode botar um motivo personalizado. Bota aqui vídeo do Dune. E aí a gente trabalha com um sistema de warnings. Então o bot ele também já faz essa contagem de warning. Se foi a primeira vez que você toma a punição em um certo tempo, você vai tomar uma punição mais branda. Se você chegar na segunda, terceira punição, aí você já pode ser multado mais ou até ser banido da comunidade. E você selecionando aqui o castigo da pessoa, ele já processa esse castigo usando essa lógica das warnings, né? O usuário já recebe na DM essa punição que ele tomou, além do tutorial de como resolver, né? Caso ele queira apelar e tal. E aí o bot já pega também essa punição que foi feita, ele pega o contexto ali, né? A mensagem que você clicou para punir o usuário, e ele já manda essa prova aqui, esse registro da punição nesse canal chamado provas. E com isso você tem meio que um registro de todas as punições, caso depois tenha apelações e tudo mais. E também você consegue ter um controle. Então todos os moderadores seniors, que são os moderadores de mais nível, conseguem meio que fiscalizar o que tá acontecendo. Também tem uma função bem legal que dependendo... Uma coisa legal também do bot é dependendo de que canal você tá. Se você tá num canal de ajuda, por exemplo, igual esse suporte geral aqui, que a galera gera muita dúvida. Se você manda uma mensagem agradecendo, como um obrigado, por exemplo, o bot já detecta que provavelmente alguém tava te ajudando, né? E ele já pergunta se você quer adicionar uma reputação pro usuário. E você pode, claro, agradecer a pessoa, e aí a pessoa ganha uma reputação. Então, tipo assim, você dá o comando aqui top reps, você consegue ver as pessoas que mais ajudam umas às outras aqui no suporte geral. Então a gente consegue ter um controle de quem mais tá ajudando a galera. Outra função também é meio que o track de booster. Com esse bot aqui, né, que eu inclusive fiz vídeo no canal de como é que faz esse sistema todo, né, a gente consegue diferenciar os usuários que impulsionam o servidor uma vez e os usuários que impulsionam duas ou mais. Algo que não é possível usando a API diretamente, né. Então a gente fez todo um esqueminha aqui. Se você quiser entender como ele funciona, tem vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aí na descrição ou no card. Ah, Duni, mas você já fez tudo que você queria com um bot próprio no seu servidor? Não exatamente. Por exemplo, o bot de sorteios era um bot que eu gostaria bastante de fazer personalizado, porque eu já gostaria, por exemplo, de entregar o prêmio pra pessoa que venceu o sorteio automaticamente. Eu acho que não tem nenhum bot de sorteio que faz isso, né? Então tem muitas funções aqui do servidor que eu gostaria de tornar automático, ou pegar uma função que já é automática e melhorar ela, mas é algo também que demanda certo tempo, você investir, você aprender. Só que frequentemente você tem certo trabalho para deixar isso tudo configurado. Mais uma vez que você faz ali, você
ganha muito tempo, né? Porque é uma função que vai sim estar funcionando e que vai ajudar muito no dia a dia. Se você quer aprender a criar o seu próprio bot para também fazer várias coisas bem legais na sua comunidade, eu vou deixar essa playlist aqui que tem muito vídeo legal. Ou se você quer mais dicas de como gerenciar um staff de um servidor, eu vou deixar esse outro vídeo aqui. Coloca aqui nos comentários quais dessas funções que tem aqui no Lab com a Rio você gostaria que tivesse também no seu servidor. E eu acho que vejo você na próxima. Fui!